Mais um módulo de livros históricos. Nós viemos aí de uma jornada aí de diversas aulas, onde tivemos a oportunidade de aprender um pouco sobre os livros históricos. Na aula 1 nós falamos do livro de Josué, na lição 2 nós falamos do livro de Juízes e Ruth, na lição 3 falamos de primeiro livro de Samuel, e na lição 4 falamos do segundo livro de Samuel e o primeiro livro dos Reis. Hoje nessa aula nós vamos abordar um pouco mais de livros, mas de uma forma mais rápida. Nós não vamos entrar nos pormenores. Nós vamos falar aí do segundo livro dos Reis, o primeiro e segundo livro das Crônicas, Esdras, Neemias e Esté. Então hoje nós vamos falar na quinta aula e a conclusão desse conteúdo de Esdras, Neemias e Esté. Esses aí o segundo de Reis e primeiro e segundo livro das Crônicas. A introdução dos livros históricos, nós falamos de Josué, como eu disse para vocês, e assim hoje nós vamos aí finalizar mais esse módulo, e na próxima semana já entrando aí no Teologia Sistemática 4. Nossa quinta aula, livros, o livro de Reis e Segunda Reis, livro de Primeira e Segunda Crônicas, livro de Esdras, Neemias e Esté. Então nós vamos começar aí com o livro de Segunda Reis. É o conteúdo que nós vamos enfatizar um pouco mais, pois depois nós vamos mais se tratando das crônicas, vai ser mais repetições, algumas coisas, aí vai ter detalhes que nós vamos ver nas crônicas, onde não encontra nos livros nem de Samuel e nem dos reis. A continuidade do reinos de Israel, nós vamos estar falando agora, e de Judá, Acasias de Israel e a última profecia de Elias. Aqui também tem a sucessão de Elias, que entra aí o seu sucessor, que foi tão famoso quanto ele, né? O legado de Elias e Eliseu. Por isso que às vezes a pessoa até confunde com os milagres, né? Às vezes o camarada não sabe nem foi Elias ou foi Eliseu, porque os camaradas, eles foram de um nível tão elevado que é muito parecido. O grau de intimidade deles foi bem parecido. Aí faz valer aquilo que Eliseu pediu. O que Eliseu pediu? Porção dobrada, não foi? Ou seja, literalmente ele queria ser igual ou melhor. Quando ele falou assim: Senhor, eu quero porção dobrada do Espírito que há em Elias. Então ele estava falando assim: eu quero ser tão bom quanto ou melhor. E realmente, aí, se você for olhar os históricos de milagres de Elias e Eliseu, Eliseu superou aí, né? Fazendo aí praticamente aí fazendo o dobro de milagres que Elias fez. Mas aí Elias tem uns feitos aí que entra para a história aí, que é bem diferente. Os milagres de Elias comparado com os milagres de Moisés. Ninguém fez tanto milagre quanto Moisés. Moisés foi o camarada que, se falar de coisa sobrenatural, ele foi o camarada o profeta que fez bastante. Mas aí vem Elias, que dá uma pareada ali pelos feitos, pelo fato de pedir fogo do céu, subir ao céu numa carruagem de fogo e etc. Então ele foi muito poderoso no nome de Deus. Nesse ponto, o livro de 1 Reis entra em 2 Reis com a história do reinado de Acasias. Esse Acasias, ele caiu de uma grade, de um andar da casa, e aí ele pediu a sua mulher para consultar ao deus de Ecrón, Baal Zebul. O anjo do Senhor avisou Elias encontrar-se aí com os mensageiros aí de Acasias. Olha a fala de Elias, né? Ele chega para os mensageiros de Acasias
E Elias aborda ele e fala: ó, pergunta a Acasias se não tem profeta em Israel para ele mandar procurar Deus pagão. Isso sim se trata de prostituição. Quando os mandamentos ali vai relatar uma coisa que eu falo com vocês, quando vai falar de prostituição, não é apenas prostituição do relacionamento físico ali entre um homem manchar o lar, o casamento, se envolvendo com outra mulher ou se envolvendo com outro homem. A prostituição principal relatada na Bíblia os povos, a nação de Deus rejeitar Deus e indo buscar deuses pagãos. Então o principal motivo de prostituição é isso. Quando se trata de prostituição, fala primeiramente disso, que é a prostituição. A partir do momento que a pessoa abandona Deus e vá atrás de outros, isso é prostituição. Por quê? Nós somos o quê? Nós somos a noiva do Cordeiro, nós somos a noiva de Cristo. Então, é praticamente um casamento já. Então, quando nós abandonamos a Deus e vamos servir a outros deuses, isso é traição, é prostituição. A continuação do ministério de Elias, né, o rei enviou, aí é um momento que vocês conhecem muito bem, os pelotões que é enviado a Elias. A detalhe que quando Acasias aí procura saber quem é, aqui entra um detalhe muito importante, que é os trajes. Elias não falou, os profetas também não sabiam quem era. E aí ele vai perguntar como é que era o homem, como estava vestido esse homem que falou com vocês. De acordo com o que os mensageiros falou para Acasias, o que ele falou? É Elias, né? Porque falou da forma que ele vestia. Então isso é interessante também a gente focar, porque isso fala de vestimenta, de traje. É igual aquela fala, né? Que os trajes, a roupa não designa, não revela seu caráter, mas o seu caráter te mostra a forma correta de você se vestir. Então tem coisas que a gente tem que se atentar a isso aí. Aí com base nessas coisas, Acasias manda um pelotão de 50 atrás de Elias. Não tinha necessidade, tudo bem. Talvez o camarada chegou com arrogância, que tem pessoas que tá com uma farda, tem pessoas que quando tá num posto, ela se acha superior. Vamos entender que chegaram dessa forma, né? Porque o terceiro vai se humilhar. Mas já que ele queria matar alguém, bastava matar o arrogante, o general ali, o chefe. Aí veio o primeiro e aconteceu o quê? Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consome você. Olha só, você e seus 50. O homem estava revoltado demais. Aí mandou fogo do céu. Aí foi 50. Depois, esse Acasias, ele estava tão atribulado que aí aconteceu isso. O que é que ele faz? Manda mais 50. E os outros, eu tento imaginar esses homens. Já viu que alguém morreu? Chega na tranquilidade. Provavelmente chegou ele também. Homem, desce aqui, que o rei está mandando te chamar. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, eu consumo vocês, esses 50. Aí o terceiro já, uma hora tem que aprender, né? Isso é sabedoria. Ver as pessoas, ver o erro e aprende com o erro dos outros. Aí também morreu todo mundo. Aí o terceiro, já mais esperto, humildemente solicitou Elias que descesse ao monte. Aí o anjo do Senhor orientou a Elias que fosse com ele. E Elias profetizou a morte do rei Acasias. Então, por causa da desobediência de um camarada, é o tanto de gente que morreu, só para ele saber que ele ia morrer também. Pra vocês verem a situação. Elias é levado aos céus e Eliseu assume o ministério. Ali literalmente ele foi levado com carros e o que mais, eles? Um redemoinho, né? Uma carruagem. O que puxa a carruagem? A carruagem que puxou o redemoinho? Ou o redemoinho puxou a carruagem? Vamos ler esse negócio aí? Vamos descobrir isso aí? Capítulo 2, versículo 11. Indo eles andando e falando
eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. Então, nessa parte você pode ficar em paz que tinha cavalo. Mas aí teve um redemoinho que levou a carruagem com os cavalos. Depois dele ser assunto ao céu, observe-se que Eliseu já sabia desse feito. Numa outra hora a gente bate nessa tecla aí, como que ele sabia disso aí. Tem muita coisa na Bíblia que os discípulos, os profetas, eles sabiam que aconteceria com eles, algo que ia acontecer com eles, e eu quero gravar um ensino sobre isso aí, como que ele sabia disso aí. Eliseu no reinado de Jorão, Eliseu que viu Elias subir ao céu, tomou o manto de Elias com ele e fez o seu primeiro milagre, que foi dividir as águas do rio Jordão. Sinais milagrosos do início do ministério de Eliseu. Eliseu é levado, forçado à guerra contra Moabe. Ministério de Eliseu aos necessitados de Israel, a cura de Naamã. Eliseu livra um dos profetas, né, a questão do machado que ele faz flutuar. Eliseu e Jorão e os invasores. Essa questão dos invasores, que é aquela antecipação que ele faz sobre o exército da Síria, que eles projetavam atacar o povo de Deus, só que ele achou que tinha um espia, né? Um espia no meio deles. Ele falou assim: como é que toda vez que a gente vai para um ataque, vai para algum lugar, o povo de Israel sabe? Aí eles vão dizer: não, é porque lá tem um profeta, tem um homem de Deus lá que nada fica escondido dele. Aí, no capítulo 6, o milagre na libertação de Samaria, as terras da Sunamita, né? Uma Sunamita que foi buscar de volta suas terras aí. Eliseu profetiza a opressão de Israel por Azael. Esse Azael aqui é aquele que, quando Eliseu está perto dele, Eliseu começa a chorar e ele profetiza: que foi, homem de Deus, por que você está chorando? E ele vai virar para Azael e falar assim: não, porque eu estou vendo o que você vai fazer com o povo de Deus. Ou seja, ele ia maltratar o povo de Deus. O camarada estava do lado deles ali. Mas tudo isso nós vamos falar no decorrer. Israel, Judá, dos dias de Jorão e Jeorão, até o exílio de Israel. Esse Jeú aí que foi levantado aí por Eliseu, ele foi uma espécie de vingador de Deus para acabar com a família de Acabe. Então, nada fica impune. Acabe, ele era conhecedor do Deus vivo, porém ele andou por caminhos maus, casando aí com Jezabel, que literalmente Acabe é um símbolo do homem que é mandado pela mulher. É interessante focar nisso, porque tu quanto é homem mandado pela mulher, mas também não precisa ser tanto. Não é para ser tanto, né, Lu? Tem que ser uma coisa assim. Eu conheci um casal, acho que eu já até comentei com vocês, que eles iam em algum lugar, em algum evento, e quando dava a hora deles ir embora, ela saía, ia no banheiro, alguma coisa assim, e falava para o marido: estou querendo ir embora, chama nós para ir embora. Aí quando estava lá na mesa, aí o marido: pessoal, eu preciso chegar lá, eu preciso ir agora. Aí a esposa: mas já, amor? Mas já, amor? Aí ela virava para os convidados, para o pessoal assim: pessoal, ele já quer ir, então vamos lá. Mas na verdade, sim. Só que é prudência, né? Pelo menos a pessoa não chegar assim e ficar: bora que já deu a hora. Então a gente já sabe que o homem ele é mandado, mas não precisa ser uma coisa muito explícita assim. Chega uma coisa mais tranquila. Mas aí aqui no caso de Jezabel, ela controlava ele demais. Isso não é bom. O Acabe? Aquelas pessoas que crescem tendo de tudo. Por isso é importante, verdade.
Muito bem. Boa. É boa a colocação. Por isso a importância, obrigado, Luciano, de você criar o seu filho. Uma das palavras mais interessantes para você utilizar com o seu filho é a palavra não. A melhor palavra para você educar seu filho é não. É toda a vida não ou não? Olha, até aqui não, mas assim, a maioria das vezes é não. Para a pessoa entender, compreender que não é desse jeito, não é assim que funciona. Então, e eu falo bastante não pro meu filho, tá? Tem hora que eu até penso, às vezes estou pegando pesado, não, mas quer ver uma coisa muito comum? Às vezes o pai e a mãe ficam sentindo porque o filho quer o celular, e aí acaba que você fala não, depois um fica, deixa um pouquinho, não sei o que. Não, gente, você combina, eu até deixo, mas tipo, tal hora você fica, agora não. E aí você tem que privar, você tem que mostrar que tem limites. Foi por isso que Jorão caiu, porque ele foi consultar quem? Ele consultou o filho de Salomão, ele foi consultar o sábio falou que atende o povo. Só que aí depois ele foi consultar quem? Os bichinhos do palácio lá, que cresceu, do bom e do melhor. O que eles falaram para ele? Não, aumenta os impostos, acrescenta aí, porque aí foi o motivo da queda. A mesma coisa aqui. Esse camarada que foi mandado demais pela mulher. Aí Jeú, como vingador de Deus, Eliseu manda ungir Jeú. A missão de Jeú era de exterminar a casa de Acabe. Jeú assassina Jorão e Acasias. Isso aqui ele aproveitou de um momento, né? A visita ao rei Acabe, que foram feridos em guerras contra os sírios. Jeú matou ambos os reis a uma só vez. Agora faltava dar um fim em Jezabel. Essa aqui foi mais difícil, essa daqui. Ela era bichona. Jeú executa Jezabel no capítulo 9 e cumpriu-se a profecia, né, contra a Jezabel, e tornou o exemplo negativo. Aí no livro aí está escrito assim, nas escrituras, como uma mulher cheia de prática má de prostituição. Só que essa prática de Jezabel aí, ela é tanto com mulher como homem. Jezabel, essa prática é tanto para homens como mulheres. O livro está especificando aí como para mulheres que gostam e praticam a prostituição. É um espírito que age em mulheres, mas age em quem dá lugar. Jeú extermina a família de Acabe no capítulo 10. Aí o vingador de Deus, depois de matar os reis de Israel e de Judá e de executar a rainha Jezabel, Jeú partiu para Samaria a fim de eliminar os 70 filhos de Acabe. Mais na frente nós vamos falar sobre essa divisão de Israel e Samaria, sobre o problema que deu essa divisão. Aí eles terminam os 70 filhos de Acabe, fazem um tour com a cabeça dos filhos de Acabe. Antigamente o pessoal era muito violento. Jeú disse que naquele momento, no capítulo 10, ele está dizendo que naquele momento ele cumpria a palavra de Deus que foi profetizado, que a família de Acabe morreria, cairia por terra, porque o Senhor fez e falou por intermédio do seu servo Elias. Deus tinha usado Elias para falar, vocês vão morrer e vão ser jogados nas praças, vão ser jogados assim no relento. E aí assim aconteceu. Na cena de cumprir a palavra do Senhor, Jeú foi a Samaria a caminho da cidade e encontrou os parentes de Acasias. Jeú erradica o culto a Baal. Isso aqui também foi uma estratégia que ele usou, uma cilada. Jeú chegou para todo o povo e convocou que ia ter uma adoração a Baal e que não podia faltar ninguém. E quem faltasse, os adoradores de Baal seriam mortos. Outra coisa que ele mandou prestar atenção também na questão de certificar-se que todos fossem adoradores de Baal. Pois é. Então, tinha que ser. Jeú mandou certificar, procura ver se todos são adoradores de Baal. Não pode ser. Quem não for, a gente não quer nem saber. E deu a entender que Jeú ia prestar um culto a Baal. Aí no finalzinho ali, Jeú mandou fechar as portas do templo e com seus homens matou todos os adoradores de Baal. E ainda passou para os homens, se escapar alguém,
Do lado de quem escapar, vai morrer. A intimação, né? E quem fosse ia morrer. Mas aí ele era uma cilada, né? Ele queria matar todo mundo junto. Aí fechou as portas, matou todo mundo. Mas apesar de cumprir as ordens de Deus, foi também reprovado por seguir os pecados de Jeroboão, que fez pecar Israel. E reinou durante 28 anos. Reinou bem, uma temporada boa. Mas ainda assim Deus promete manter a descendência de Jeú no trono. Vocês vão ver no capítulo 10, versículo 30. Mas eu te passo os seus livros. Aí tem aí Atalha e Joás de Judá e os reparos do templo. Joás, filho de Acasias, e Acabe, ou seja, neto de Acabe. A filha de Jezabel, Atalha, era mãe de Acasias, aí se casou. Quando soube que seu filho foram mortos, capítulo 2 de 2 Reis, destruiu toda a descendência real. A mulher começou a matar os parentes, os netos, a descendência. Quando soube que Acasias tinha sido morto, ela começou a matar tudo. Porque a filha de Acabe e Jezabel, né, não dá para esperar coisa boa desse povo. Ela queria matar porque sempre, desde o início, o diabo sempre tentou acabar com as crianças. O foco dele sempre foi criança, e principalmente a descendência de onde viria o Salvador. Então, ela exterminando aqui todos os descendentes aqui, ela queria eliminar todos os descendentes da semente de Davi, para que assim impedir que viesse o Salvador. Mas nós sabemos que os planos de Deus, os projetos de Deus, independente da situação, independente do momento, não pode ser frustrado, não pode ser derrubado. Ali Joseba, irmã de Acasias e esposa do sacerdote Joiada, conseguiu fugir com o menino e o escondeu no templo. Aqui ele foi orientado pelo sacerdote Joiada, que o guardou e levou ao trono. Esse aqui foi o mais novo rei de Israel, né? Atalha manda matar todos os netos, e aí sobra esse daqui para contar a história, o Joás, através de Joiada, que o preservou. O menino deveria ter 1 ano de idade quando foi escondido, e com 7 anos foi apresentado como rei. Imagina, de 7 anos, literalmente, só o nome, né, de rei, né? Porque Joiada que governava, mas Joiada ele era um sacerdote, literalmente, de Deus. Era um camarada que ele andava conforme os caminhos do Senhor. No dia da posse de Joás, Atalha foi morta e assim eliminada a descendência de Acabe e de Jezabel. Aí Jeú governava Israel e havia 7 anos. Capítulo 12 das Escrituras. Orientado ali pelo sacerdote, Joás fez um excelente reinado, porque restaurou o templo e se acercou de homens tão fiéis que administravam o dinheiro corretamente. A gente sabe que uma coisa que corrompe muitas pessoas e que corrompeu os reis principalmente foi poder. Poder fala de dinheiro. Então a maioria dos homens que Deus levantou se corromperam por causa de dinheiro. Então agora Joiada e Joás está vivendo aqui um contexto onde as pessoas são pessoas que não se deixam levar pelo dinheiro. Mas Azael, rei da Síria, continuava invadindo Israel pelas fronteiras. Para não invadir Jerusalém, Joás lhe entregou os tesouros do templo. O tópico 3, o exílio do reino do norte
e o repovoamento do país. A causa do cativeiro, nós vamos falar um pouco agora. Nós vamos falar do norte de Samaria, porquê de Samaria. A Síria invadiu o norte de Israel e transportou Israel para a Síria e os fez habitar em Halá. Irmãos, essa questão de invasão aqui, quando eles invadiam as nações, a visão sempre foi, vocês podem ver que quando todas as vezes que o povo de Deus era invadido, eles selecionavam ali o pessoal intelecto, o pessoal inteligente, os políticos, e levavam com eles. Eles tentavam deixar na nação ali sempre aqueles mais fracos de mente, aqueles que, por exemplo, defendem o PT, mais ou menos assim, essa mentalidade assim. E aí eles estavam deixando lugar para, literalmente, para o país ir à desgraça, o país cair, literalmente. E aí essas pessoas inteligentes, os sábios, levavam tudo com eles. É o caso que vocês vão ver de Azarias, Misael e Ananias e Daniel. Foi dessa forma, eles foram levados primeiro porque eles eram a nata, né? Pessoal inteligente ali. E sempre eles utilizou dessa forma para enfraquecer a nação, para enfraquecer o país. As razões do exílio estão bem especificadas nos versículo 7. Israel abandonaram o Senhor e tornaram-se a nação idólatra e queimaram os seus filhos e filhas em sacrifício. Nós falamos um pouco disso aí. Aqui nesse momento aqui, eles estão sendo levados à Síria. Lembrando que é bom destacar que existe uma diferença entre Síria e a Síria, né? A Síria aí, vocês vão ver aí que a capital da Síria era Nínive, da Síria. E a capital de Síria, sem o A, era Damasco. Então aqui eles foram levados para a Síria, onde a capital é Nínive, e foi levado aí, e ali começaram, na verdade, eles começaram a se afastar de Deus antes de ir para lá, e com isso, as práticas deles, culto, nós falamos na aula passada sobre sacrificar os filhos a ídolos, filhos e filhas. A espiritualidade de um povo está diretamente ligada ao progresso ou declínio de uma nação. Isso aqui é a mais pura realidade. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, e se humilhar, buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei, né, curarei, libertarei a sua terra. Então isso é evidente, você pode ver, é algo que eu trago comigo, que cada nação tem uma potestade. Cada nação tem uma potestade. Se você for olhar na Ásia, por exemplo, a potestade ali é o suicídio. Ou lugar para ter gente suicida igual no Japão. Japão, por exemplo, Japão tem uma floresta que é de suicídio, as pessoas vão lá para se matar nessa floresta. Na África, por exemplo, embora a África não seja só isso, a África é um continente riquíssimo, mas a potestade dele é miséria. Aí vocês falam, e é do Brasil? A Índia, por exemplo, ou lugar para nascer gente estranha, com deficiências estranhas. Mas por quê? Deus nem saber Deus lá, o negócio é idolatrar coisas. E no Brasil, a potestade do Brasil é a corrupção. E detalhe que a corrupção, tem gente que pensa assim, a pessoa que é corrupta lá, ela só é corrupta e beleza, cometeu o crime da corrupção, mas a pessoa corrupta, ela é assassina, ela é ladrão, a pessoa ladra, é uma pessoa, tudo quanto é tipo de crime está incluso na corrupção. Por quê? Quando você desvia um dinheiro da saúde pública, você está matando vidas. O dinheiro que era para salvar vidas, você está matando.
Quando você desvia um dinheiro da alimentação, de uma escola, você está atrasando a educação de alguém, está atrapalhando a educação de alguém, verbas de escola você está atrasando. Então, todas as vezes que a pessoa utiliza a corrupção, ela é inclusa como um assassino, como uma pessoa, na parte da segurança, como uma pessoa, um estuprador, como tudo quanto é tipo de crime está incluso na corrupção, porque você está desviando uma verba que seria para investir na segurança, na alimentação, na saúde, na educação. Então tudo isso é incluso na corrupção. E aí às vezes a pessoa pensa assim: não, o pedófilo lá é uma coisa, ele é bem pior do que o corrupto. Não é, nunca que é. O pedófilo está lá, o bandido, o assassino está lá por causa do corrupto que está aqui e não, e rouba a parte que era para cuidar daquela situação e acaba sendo atrapalhada. Tudo é forma de. Quando você lesa alguém, você está sendo corrupto. Literalmente, quando você vai lesar, alguém está sendo lesado pela sua atitude, é corrupção. Achei R$2 aqui, o cobrador do ônibus está ali. Você tem certeza que caiu dali? Como é que eu vou saber que é dele? Então, é corrupção. No ano 60, Manassés V atacou Israel e sitiou por 3 anos, porque Oséias, o último rei de Israel, que lhe pagava tributos, tentou uma aliança com o Egito e suspendeu o envio de impostos para a Síria. Política e repovoamento. Os impérios agiam assim, né? Eles mudavam a população, um país para outro, ou seja, misturava os povos e nunca mais conseguiu aquele país se reerguer. Assim, eles abatiam uma nação. Eles pegavam o povo dali, pegavam o povo mais inteligente, levavam para a capital deles, para perto deles, e ali deixavam um povo ali mais leigo, e ali eles misturavam, traziam outro povo e misturavam ali o povo deles mesmos, e aí ia tendo uma mesclagem de pessoas, a adoração a deuses pagãos e assim sucessivamente. A raiz de Samaria ser rejeitada pelos demais judeus, e com base nisso que eu acabei de dizer, surgiu Samaria. Samaria que foi um monte comprado por Onri, que foi aí pai de Acabe ali. E nesse lugar aqui acontece literalmente isso. Samaria não era aceito por Judá, pelos judeus, pelo fato de não ser um povo puro. É uma mistura ali de etnias, pessoas que eram deixadas, aquelas pessoas mais simples, eram deixadas ali, e ali eles iam tendo uma relação, crescendo, mas crescia um povo mesclado, por isso a miscigenação aí das raças judaicas. Ao deportar o povo de Samaria, a Síria traz gente da Síria para habitar em Samaria, e ocorreu aí essa mistura. Aí onde Jerusalém não aceita, por causa dessas coisas e outras. Foi assim que surgiram aí os samaritanos, e eles eram uma mistura de Israel com povos pagãos. Por isso que aquela mulher samaritana vai dizer que os judeus não se dão com os samaritanos. E aí, mas já vem daqui, para você ver que tudo aplicado ali já é algo que aconteceu no passado. E a tribo do sul de Judá, que se misturou durante a deportação na Babilônia, no regresso depurou a ração e não aceitou os samaritanos na hora de reconstruir, não aceitou a ajuda dos samaritanos. Eu já expliquei isso aqui, eu tenho um vídeo sobre isso também, sobre a questão aí de Israel, dos hebreus e dos judeus, né? Então, resumidamente, por que uma nação tem o nome de Israel, judeus e hebreus?
Israel, está claro que é a descendência de Jacó. Judá, porque pós-exílio, Judá foi a maior nação que retornou, por isso os judeus. Quando voltou das outras tribos também, só que a nação maior era de Judá. E hebreus, por que hebreus? Porque eram descendentes de Éber. Quem era Éber? Éber foi hebreu, um trineto de Noé, que participou da construção da Torre de Babel. Lá no passado tinha Éber, que era um descendente de Noé. Então por isso aí a questão de Israel, israelita, judeu e hebreus. Segundo Reis tratará a sucessão de reis ao trono de Davi, ida para o exílio e o retorno depois de 70 anos, a construção de Jerusalém, porém ser vista nos livros de Ezequiel, Jeremias, Daniel, Esdras, Neemias, Esté, Zacarias e Ageu. Então aqui esse é mais reforçado aqui nessa parte. No capítulo 18, tem uma referência ali, ó, e fez em pedaço aqui Ezequias, o reinado de Ezequias, quando ele assumiu aí, ele fez em pedaço a serpente de bronze que Moisés fizeram, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam de Neustã. Vocês já viram, né, que o símbolo da saúde é o quê? Não é uma serpente? Tal de Neustã ou Eculapso, que é conhecido também. Essa serpente foi aquela serpente levantada lá no meio do povo de Deus lá, né? Lá no povo saindo ali do Egito ali, levantou a serpente. Vocês têm que indagar essas coisas, mas por que isso aconteceu? Para que isso? Qual a finalidade disso? É evidente que o pessoal os ataques sempre eram por causa da rebeldia. Estava acontecendo os ataques, estava acontecendo ali a desobediência, e aí começou a surgir o quê? Serpentes que atacavam e estavam matando o povo. E aí Moisés, por orientação de Deus, vai levantar uma serpente, para quando o povo olhasse para aquela serpente, ficava o quê? Curado, não era isso? Aí o pessoal começa, porque o pessoal eles é muito fácil de ser levado para o mal. Não era para adorar a serpente. A pessoa foi picar para a serpente, ia morrer. Aí ela já saiu dali curada, para ela já começa o quê? Endeusar aquilo. E assim na nossa vida, se a gente tomar cuidado, a gente começa a idolatrar as coisas. Isso aqui está dando certo, eu vou continuar nisso aqui. Não, a gente tem que tomar cuidado. Então a serpente era só para o povo ver o motivo que eles estavam sendo mortos. Desobediência. Era só para eles saberem da desobediência. Assim, eu estou aqui porque eu desobedeci, e aí uma serpente picou e ele foi curado. Aí é tanto que Jesus vai fazer menção, assim como a serpente. Isso aqui é muito forte, tá? A exegese aqui, a aplicação aqui, ela é muito forte. Se vocês for buscar a fundo, assim como a serpente foi levantada, o Filho do Homem vai ser levantado também. Você sabe o que acontece aqui? O povo olhava para a serpente e ficava curado. Jesus, ele não é nenhuma serpente, mas ali em Cristo ali estava tudo quanto é tipo de maldade, tudo quanto é tipo de serpente, tudo quanto é tipo de coisa ruim, estava ali agora. Então nós olhávamos para a cruz, nós não ia ver Jesus ali, nós estávamos vendo pecado. Olha, então é isso que as pessoas não conseguem entender. Então o que a gente estava vendo ali era pecado. Pecado, é tudo que ele vai falar, tetelestai, está consumado. Isso é muito forte quando ele fala isso aqui, ei, a partir de agora ninguém deve nada. Isso aqui é tremendo, gente. Então, o pecado no mundo inteiro, gente, ali estava sobre Cristo ali. Quando nós olhássemos para a cruz, é tanto que nosso dever é olhar para a cruz. Nós somos chamados para olhar para a cruz, porque quando nós olhamos para a cruz, nós entendemos que nós somos
pecador. Nós entendemos que alguém morreu inocentemente por mim. Aí, esse era o sinal. Assim como a serpente foi levantada por causa das obediências de vocês tinham que olhar para ela para ser curado, agora vocês vão olhar para a cruz e vão ver que os pecados de vocês estão lá. Não está sobre vocês, estão lá. Pois, Luciana, e começa, eu estou percebendo que você é aluna do curso teológico, começa a ter esses detalhes. Eu estou percebendo que você está pegando muito detalhe, e isso é muito importante. Você procurar significado desses detalhes que você vê. Por exemplo, chamava o pessoal de serpente. Eu não ainda entrei por esse detalhe, mas já é uma coisa de você pesquisar com base nisso que eu falei aqui, que tudo tem coerência. O segredo da revelação bíblica, o Johnny e Emerson, está baseado em detalhes, cheio de enigmas, é detalhe. Você olha, por exemplo, a colocação da Luciana agora, bando de serpentes, de víbora, cobras venenosas, aí você tem que começar a associar cobras, serpente, foi levantado, dá um sermão aí, se você for procurar, já dá um negócio aí, tá? Então, o segredo de uma exegese bacana, uma revelação divina em cima de um texto, está baseado nos detalhes, nesses mínimos detalhes. Por que falou isso? Por que aconteceu isso? Então, com base nisso aí, nós vamos tendo aí revelação de Deus. Então não era para adorar a serpente, gente. O pessoal fazia porque eles gostavam da idolatria. No entanto, quando Senaqueribe desafiou Deus de Israel, afirmando que todos os deuses das nações não puderam resistir, e quando falou a Senaqueribe que não deveria se enganar porque Deus não o livraria, Ezequias tomou a carta e entrou na casa do Senhor e orou confiantemente a Deus. Será que eu pulei alguma coisa aqui? Não, né? Está na sequência, né? Então, chega um camarada aqui, Senaqueribe, todo cheio da pose aqui, começa a desafiar o povo de Deus aqui. Rapaz, Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas Deus não aceita afronta não. Afrontar Deus, horrenda coisa, eu sempre digo, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Por exemplo, vocês veem bastante aí, as pessoas utilizam o carnaval aí para zombar, não é que Deus está castigando o povo, é porque, como a gente falou que a nação que tem um vínculo espiritual ligado aí a Deus, ela está mais promissa aí a prosperar, a se dar bem. Bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Bendita é a nação cujo o líder ali é o Senhor. Então, o que é isso? Quando nós nos voltamos... Rapaz, hoje o Brasil, com toda a incredulidade, que o Brasil é um país incrédulo, o Brasil é, mas só que a porcentagem de pessoas espiritual e pessoas verdadeiras é grande. Por isso que hoje o Brasil não é uma tragédia, não é um caos maior, por causa de pessoas que aqui, eu estou para dizer que o maior foco de cristão está no Brasil. Está no Brasil, embora tem muitos aí, nos Estados Unidos tem muitos, mas os Estados Unidos, ele está meio assim, mais assim, tranquilo, tá beleza, porque os Estados Unidos já foi um celeiro de profetas e de crentes. Os Estados Unidos sempre foi um país cristão. Aí a gente vê tantas pessoas zombando, criticando. Por exemplo, igual fizeram aquela vez lá, aquele deboche lá, os escárnio lá, simbolizando Jesus sendo... Irmãos, até o diabo, ele sabe onde ele vai. Ele tem os limites dele, tem situação que ele não passa. Só que aí o pessoal ultrapassa ainda o diabo ainda e vai mais além. E aí é onde a pessoa paga. Porque o prazer do diabo é ver você na sarjeta, é ver nós na sarjeta. Então ele vai lá, implanta a ideia, porque o diabo não nos força nada, tá, irmãos? Assim como Deus também não te força nada, o diabo não te força nada. Tudo que a pessoa faz, o diabo ele te mostra, ele coloca faz isso, faz aquilo.
aí você toma esses caminhos aí por conta. Você tem o poder de resistir. Mas é lógico que os cavalos dele, né, ele fala, se não fazer, sofre as consequências. Mas que ele é amor, que ele é paz e amor. Aí acontece, Senaqueribe afronta o povo, aí Ezequias tribula. Judá de Ezequias e o exílio da Babilônia. Aí Ezequias atribula por causa de Senaqueribe. E aí Isaías aparece e manda ele ter calma. Rapaz, fica calmo. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra. Aí vai acontecer que eles voltam. Através de Isaías, Deus confortou o rei Ezequias, dizendo que Senaqueribe seria derrotado porque afrontou Deus. Ou seja, naquele momento, ele não lutaria mais com Ezequias, e sim, literalmente, com Deus. E aí tem uma das passagens mais interessantes que existe na Bíblia, onde um ser espiritual vem lutar a luta do povo. Literalmente, rapaz, um anjo matou 180 mil assírios numa única batalha, numa única noite. A doença de Ezequias e a sua aliança com a Babilônia. Este capítulo relata a enfermidade de Ezequias, né, a sentença de morte por Isaías, que vai dizer: põe tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Por isso que você tem que tomar cuidado. Se você for orar na casa de alguém, vou abrir aqui onde Deus falar, aqui eu vou falar com você. A pessoa já está para baixo, você fala: morrerás e não viverás. E a pessoa vai olhar para você assim, velho. Nossa. Dá. Mas assim, hoje você não, ainda que você abra um texto desse, você tem aplicação para isso. Mas vamos dizer que a pessoa tem pessoas que só faz assim, irmão, tá falando aqui que vai morrer, não tem jeito não. O que eu li aqui, ó, morrerás e não viverás. Tá falando para a senhora ajeitar rapidinho aí, porque a senhora vai morrer, não vai viver não. Mas hoje, quando a pessoa faz uma aplicação, igual você abriu o Oséias ali, assim, ó, aí automaticamente já assim, aqui está falando da desobediência de uma mulher que ela tinha com seu marido, e também está relatando que a desobediência do povo de Deus com o povo, ou seja, Deus está cobrando de você obediência. Então hoje, o que Deus cobra de nós é obediência. Aí você faz uma aplicação dessa, a pessoa vai entender, você, ó, então nós estávamos agindo como uma prostituta, que não Deus só sempre abraçando a gente, e a gente largando ele e indo prostituir. Aí com base nisso tudo, a pessoa vai dominando isso aí. E aí ele ora ao Senhor, aí o profeta ainda saindo, chega para ele e diz: não, então Deus ouviu a tua oração. E a oração dele foi bem bacana, que ele vai colocar em prática ali. Tu sabe que eu tenho andado na tua presença. Nem estava crente nessas épocas aqui. E Deus era... Aí tem um fato aí também, Deus acrescenta os dias dele em 15 anos. Aí tem um fato aí da guerra também, né? Os 15 anos de vida Deus acrescenta para ele. O sinal de Deus era o relógio de Acaz. O profeta avisou que Deus retrocederia aí em 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acaz. Ezequias tinha razão em chorar tanto porque não tinha um filho herdeiro para o trono. É aquela conversa que nós sempre falamos sobre a questão de descendente. Irmãos, vocês vão ver uma coisa tão interessante no filho de Ezequias, Manassés, que acredito que vocês não se atentaram ainda. Mas tem uma coisa tão interessante sobre esse moço aqui. Ele foi um dos piores reis de Israel, mas tem uma coisa que tão forte na vida desse camarada aqui, que nós temos que tomar para nós.
E é o que eu vou mostrar para vocês agora. Ezequias lhes mostrou todos os tesouros do reino de Israel ali. E aí, por causa disso, foi profetizado aqui que aí ele cairia. Usou aqueles momentos para profetizar que os babilônicos haveriam de invadir Jerusalém. Ele mostrou que não era para mostrar uma coisa ruim que Ezequias faz. Ele mostra, e depois vem a profecia que ele ia ser invadido pelos babilônicos. E aí o que ele faz? Aí Deus fala para ele: mas não vai ser nos seus dias não, vai ser no reinado do seu filho. Aí ele fala: não, tudo tá beleza. Olha que homem egoísta. Não, então se não vai no meu, tá bom então, e vou viver. Ele terminou seus dias bem, e aí a invasão só vai acontecer depois. Manassés, filho de Ezequias, seria atacado pelo rei da Babilônia. Ele chorou porque ele não tinha um filho. Aí ele mostra o tesouro que não era para mostrar. Por causa disso, a profecia que vai ser invadido. E depois que ele descobre que vai ser invadido, que será nos tempos do filho dele, ele se alegra: não, essa profecia é boa, né? No meu tempo, ou seja, tô nem aí. Queria uma prova de viver. Isaías disse que ele ia viver, né? Tem um declínio do sol que eu apliquei para vocês aí sobre o acréscimo de vida de Ezequias também. Aí vem Manassés. Deve ter nascido 3 anos depois da cura de Ezequias, porque aos 12 anos de idade assumiu o trono com a morte de Ezequias. E foi um péssimo rei a ponto de edificar altares ao redor do templo edificado. Dá para vocês verem o nível de Manassés. Queimou seu filho como sacrifício. Olha para você ver. Consultou médico, feiticeiro, agoeiros, e queimou o seu filho como sacrifício. Este rei Nico governou 55 anos. Olha a quantidade de tempo que o homem governou em Israel, segundo de Crônicas 33. No fim da vida, clamou por misericórdia. Piedoso e misericordioso, que é o nosso Deus, perdoou os seus grandes pecados. Porque é isso que eu estou falando com vocês. Assim, uma coisa que tremenda. Ele foi um péssimo rei. Ele foi um rei digno de morte. Ele fez tudo que desagrada ao Senhor. Mas no final da vida dele, literalmente aquela frase: o importante não é como começa, mas sempre o fim. Tem tanta gente que começa lindo, perfeito, maravilhoso, no final é treva. E aí Manassés dá uma lição terrível para nós. Ele pintou o 7, né, como diz, né? Mas no finalzinho da vida dele, ele falou assim: opa, quero isso para mim não, eu vou me consertar agora, resta pouco tempo. E aí ele vai lá, pede perdão a Deus. Vocês conferem isso no 2 de Crônicas, capítulo 33, versículo 1. Por aí. Então, eu vi as atitudes desse cara aqui, desse camarada aqui, deu nojo dele por causa das coisas que ele faz. Mas no final ele vem e faz isso. Aí nós ficamos pensando: mas como é que pode um homem desse? No final é salvo. É a mesma coisa do bandido lá. O camarada faz tudo de ruim, tudo que não presta. Aí no final é salvo. Amon, o filho de Manassés, reinou apenas 2 anos, mas deixou como herança um rei fiel, que foi Josias, né? Haveria de formar a vida do político e religioso de Israel, Josias. Aí entra Josias. A história deste rei é tão linda quanto a do seu bisavô Ezequias. Esse menino assumiu o trono com apenas 8 anos de idade e fez um excelente reinado. Aí teve a reparação do trono, né? Onde eles encontrou o livro da lei, encontrado ele quando tinha 26 anos. Seus homens encontraram o livro da lei entre as ruínas do templo e o levaram ao rei. Quando Safã leu o livro diante do rei, ele rasgou as suas vestes pelas coisas que ouviu na lei. Então, ou seja, ele não tinha conhecimento da lei, mas quando ele ouviu, ele se humilhou. Isso aqui vai contar muito na vida dele, pelo fato de ele ter se humilhado nesse momento aqui. Sem muita experiência nas coisas espirituais, Josias mandou consultar a profetisa Uda, que falou nos dias que seguiram. Vocês já viram essa passagem, né, sobre a profetisa Uda,
ele foi poupado da construção do templo 2 vezes. O cumprimento da profecia do jovem profeta feita 300 anos a Josias, cumpre então em Josias. A morte de Josias, quando ele morreu aqui, o profeta Jeremias viveu um bom tempo com o rei Josias, quando Josias foi morto por Faraó. Se eu não estou equivocado, não, esse Faraó aqui nem ia atacar ele. Esse Faraó aqui está vindo atacar outro povo. E aí Josias resolveu enfrentar esse Faraó, e o Faraó pegou e matou ele. Ou seja, morreu de graça. Entrou em briga dos outros, acabou se dando mal. O cativeiro da Babilônia, Nabucodonosor invadiu Jerusalém 3 vezes, né? A invasão foi um acordo para Joaquim, a primeira, né, que pagasse seu tributo. A segunda invasão ocorreu nos dias de Joaquim, onde levou Daniel, Ezequiel, juntamente a todos os príncipes, político e intelectual. No período de 14 anos, foi 3 investidas contra o povo de Deus. Aí levaram eles em cativeiro, aí sempre ficava para trás quem? Os pobres. Levavam os ricos, intelectuais, e ficava na nação os pobres, como eu já falei anterior, para aquele país cair no declínio total. Aí o povo ficaria 70 anos na Babilônia, e quando Jeremias profetizava em Judá, Ezequiel, levado ao cativeiro, profetizava para os que estavam no exílio. Jeremias foi o profeta que mais anunciou esses dias, mas falou também do retorno. Jeremias, ele vai profetizar que o povo ia ser levado, só que ia ficar muitos anos. Tinha uns outros profetas falsos aqui que profetizavam que logo o povo ia voltar com 2 anos, só que ele sabia que o povo ia demorar, e só que ele via também a volta do povo. Os demais profetas, né, nos dias de Jeremias, acreditavam que 2 anos o povo retornaria, só que ele, incessantemente, ele focava que era 70 anos. A tradição judaica afirma que Jeremias assistiu a cidade ser queimada de uma caverna, dali surgiu ali a famosa Lamentações de Jeremias. Quem já leu as Lamentações de Jeremias vai ver que ali ele só chora, só lamenta mesmo, literalmente, pelos fatos acontecidos. Aí entrando aí nos livros das crônicas, como nós estudamos 1º e 2º Samuel e 1º e 2º livro dos reis, então aqui a gente só vai ver alguns detalhes que não entram lá, mas há muitas repetições. Aqui abrange os assuntos do livro de Samuel de crônica, de Samuel de reis, lembrando sempre que 1º e 2º Samuel, livro dos reis e crônicas era um único livro, que tinha um título aí de Paralipômenos, coisas omitidas ou esquecidas. As crônicas aqui tinham esse sentido aí, esse nome. Suplemento do livro, a compilação das obras dos profetas, que quem compilou? Ninguém mais do que Esdras. Se vocês focar na questão de Esdras e Neemias, esses foram homens muito cultos, pessoas muito envolvidas aí, numa boa parte do Velho Testamento vai estar Esdras ou Neemias aí, que vai estar trazendo para nós aí as escritas aí, os acontecimentos do povo de Israel. 1º e 2º de Crônicas são reconhecidos pelos judeus como um só livro, conforme aparece em nota dos textos massoréticos. Para quem não sabe, os livros massoréticos é uma versão universal do Antigo Testamento. Nós já aprendemos o que é Tanakh, o que é Torá, o que é os massoréticos, o que é Septuaginta. Então os massoréticos aí é a versão universal. Tem o Targum também, que é um escrito dos judeus. O livro das genealogias e palavras dos dias de antes. Se você começar a ler ali 1º de Crônicas ali, a pessoa fica fadigada, né? É só nome. E fulano gerou fulano, e ciclano gerou Bertano, e etc.
E ali começa só dessa forma ali. A compilação depois do retorno dos judeus ao cativeiro à Babilônia. Esdras foi quem compilou. Esdras escreveu o auxiliado por Ageu e Zacarias, Malaquias. Outros acreditam que Esdras e Neemias dividiram as tarefas. Então aqui foi na era aqui que muitos profetas se juntaram. Quando nós entrávamos na matéria de profetas menores, nós vamos ver muito disso aí, onde muitos profetas eles se encontraram, eram contemporâneos, era ali literalmente do mesmo tempo. Aí fica assim, a genealogia da criação restaurada após cativeiro. Aí vem os patriarcas no capítulo 1. No capítulo 2, os 12 filhos de Jacó. Ainda no 2, a família de Judá. Os filhos de Simeão no capítulo 4. Ruben, Gad e a meia tribo de Manassés no capítulo 5. Levi e suas famílias, os 6. Issacar e Benjamim, Naftali, Manassés e Efraim, aí no 7. Aí tem o reinado de Davi. Aí nós vamos ver também algumas repetições. O reinado de Salomão, que nós falamos já sobre isso aí também. A divisão da nação na história dos reis de Israel. Irmão, dessa questão de divisão dos reinos aqui, nós aprendemos que por causa de Roboão, ele não soube lidar com o povo quando ele assumiu o trono. Ele, na hora ali de atender o pedido do povo, naquele momento ele dividiu a turma, ele dividiu as tribos. E o que Jesus vai lá no Novo Testamento vai dizer? Que um reino dividido não subsiste. Para você ver como que tem muito sentido com isso aqui agora. Lá no Novo Testamento vai dizer isso. Quando que Israel começou a ser invadido? No momento que dividiu. Você vê, né? Eles eram um só povo. Aí começou a ter agora judeus e Samaria. Então, a partir do momento que dividiu, a partir desse momento, agora eles ficam frágeis. E aí é onde Jesus vai dizer que um reino dividido, então, ou seja, nós temos que estar juntos. Essa questão de divisão, Deus não está. Deus não coopera com esse negócio de divisão. E que vocês sabem, logicamente, que quando eu falo divisão, é sobre separação, sobre dividir povos, tá bom? A maioria dos relatos de crônica foi acompanhado pelo aluno nos livros anteriores. Vale destacar que traz pequenos detalhes. Primeiro Samuel e segundo Reis vai estar alguns detalhes aqui que não tem outro. O relato dos homens que uniram ao exército de Davi, os homens que proclamou rei de Hebron, tem detalhes aqui e não tem nos outros. A possibilidade de trazer a arca para Jerusalém, detalhes. 2 levitas para levarem a arca, são detalhados aqui. O cântico de Davi para Asaf, os preparativos e a edificação do templo, aqui são detalhados, quanto nos livros anteriores não são. Os turnos e funções dos levitas e sacerdotes, as ofertas pessoais de Davi, a glória de Deus desce no templo depois da oração de Salomão, detalhes do cumprimento entre Rehoboão e Jeroboão, em que os sacerdotes de todo o Israel reúnem em Jerusalém, as vitórias de Asa sobre o etíope Zera. Obrigado. O que mais? O Odete está escrito aí, mas é Odete, tudo faz. Profeta confronta Asa, rei de Judá, pelo profeta Anani. Isso aqui são os detalhes que tem nas crônicas e não tem lá em Samuel e em Reis. O reino de Josafá não esclarecido em Reis, e a vitória sobre o reino de Moabe e Amon, apenas com o entoado de louvores. A morte de Zacarias, filho de isso aqui, a morte de Zacarias, filho de Joiada.
Esse Zacarias aqui era filho de Joiada, que era o sacerdote que escondeu Joás, perdão. Ele profetiza contra o povo, e aí esse Joás aqui, que foi salvo por Joiada, que já estava morto. Esse Joiada, ele morreu com 130 anos, no final de sua vida. A Bíblia relata que ele teve um bom final de vida, e aí ele morreu. E aí ele ficou de profeta, de sacerdote aqui, ficou o seu filho, Zacarias. E nisso ele havia profetizado contra o povo. E aí Joás agora manda apedrejar ele e mata. Ou seja, o seu pai havia protegido ele quando ele era criança. Agora ele manda matar o filho de quem havia protegido ele, garantido o reino para ele. Não levou em conta o que o pai tinha feito. E outro, quando ele estava profetizando em nome de Deus também. Matou Zacarias, o profeta que advertiu o povo. Aí Joás aqui foi morto pelos servos para uma espécie de vingança. Joás, ele foi morto pelos servos, os servos dele mesmo matou ele. Foi uma espécie aqui de vingança contra o que ele fez aqui com Zacarias. Tem também a diferença entre nomes de reis, isso aqui é bom vocês se atentarem. Tendo aí um exemplo aí, capítulo 6 de Isaías, vai relatar o que? Vocês conhecem muito bem. E no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Só que aí nas crônicas vai usar o nome de Azarias, é chamado Azarias, mas não se estranha não, que é a mesma pessoa, tá? Azarias e Uzias. Essas coisas é sempre bom a gente se atentar. Nas aulas anteriores eu recomendo quem não estava aqui que assista, sobre essa questão aí de algumas coisas que aparentemente pode parecer controverso, mas a gente explica isso aí nas aulas anteriores. É bom sempre você tá por dentro desses assuntos que aparentemente parecem ser controversos. Então é a mesma pessoa. Uzias é o mesmo Azarias. As reformas de Ezequias, a purificação do templo, restabelecimento dos cultos a Deus e a celebração da Páscoa. O cativeiro do rei, isso aqui são detalhes que não tem em Samuel e nem em Reis. O cativeiro do rei Manassés, o pior rei de Israel, seu arrependimento, né? Ou seja, o filho de Ezequias que se arrependeu depois de ter sido tão mal. Aí tem o decreto de Ciro. Ciro foi profetizado por Isaías um século antes da sua existência. Profetizado por Abacuque, Isaías e Jeremias. A glória da Babilônia começou a desvanecer depois da morte de Nabucodonosor. Eu estou só passando por alto. Aí temos aí algumas visões de Daniel. E aí nós vamos entrar aí na conclusão desse conteúdo com uma única aula falando aí de Esdras, Neemias e Esther. Esdras e Neemias serão analisados conjunto aí, de uma vez. Já Esther nós vamos falar separado. Na Vulgata Latina, em versões arábicas, este livro é chamado de o primeiro livro de Esdras, enquanto que Neemias é reconhecido como o segundo. Os judeus, no entanto, veem Esdras e Neemias como um só livro. São muito parecidos. Não há dúvida de que Esdras era um sacerdote, porque era filho de Seraías, o sumo sacerdote. Quem foi o escritor? Esdras, né? O conteúdo do livro encaixa nas profecias de Ageu e Zacarias. Trata aí o livro da continuidade da história sagrada e aponta aí o retorno dos judeus da terra para onde foram exilados. Autoria das datas possíveis. Já falei com vocês sobre essa questão de datas. A gente não deve se apegar a essa questão de data. Eu, particularmente, eu não me apego a isso aí, porque as datas não são precisas.
Os tempos não são muito precisos, mas uma coisa é certa, que os acontecimentos foram inevitáveis. A maioria dos estudiosos concorda que o autor, o compilador Esdras e Neemias foi também autor do primeiro e segundo Crônicas. As características entre esses livros são muito semelhantes, por isso eles concordam e acham e creem dessa forma. Esdras, Neemias e Esther e a cronologia bíblica. Para alguns, Esdras vem depois de Neemias, havendo uma diferença substancial na idade deles. Então isso aí é uma briga também, nessa disputa aí, tem os porquês aí, eles acham que Esdras vem antes de Neemias, nos acontecimentos. Como nós já aprendemos, a Bíblia ela não está de forma lógica, cronológica, ela está de forma lógica. O que é isso, Esaú? A forma cronológica essa caneta foi criada no dia 1º, cronológico. Esse carro foi criado no dia 2º. Essa Bíblia foi criada no dia 3º. Mas nessa Bíblia aqui conta o início. Então vamos organizar aqui de forma lógica. Eu vou colocar essa Bíblia no começo. Essa aqui vai falar do meio. Então vou colocar ela aqui entre. Aqui está o primeiro, o segundo e aqui está o terceiro. Então eu coloquei o que o primeiro inicia contando de forma lógica e não cronológica. Como seria cronológica? Esse foi o primeiro, esse foi o segundo. Então a ordem é essa: primeiro, segundo e terceiro. Então a ordem ela não está montada de forma cronológica, e sim de forma lógica. Tá bom? Tá bom, Rose? Cronológica, não foi no momento que aconteceu, foi no momento assim mais inteligente, tipo assim. Gênesis fala do começo, então vamos colocar Gênesis como o primeiro livro. O Êxodo fala da saída do pessoal, então vamos colocar na ordem. Então foi mais de forma lógica e não cronológica. Porque se fosse colocar a Bíblia de forma cronológica, o primeiro livro da Bíblia seria Jó, que foi o primeiro livro escrito. Fala, John. Rapaz, você falando de data, esse negócio é tão tremendo, esse negócio de tempo. Tem umas revelações tremendas sobre o tempo. Para Deus não existe, Deus ele é atemporal. Para ele não existe passado, presente e futuro. Falo muito sobre isso, bato muito nessa tecla com vocês. Ele é atemporal. Deus está no passado, no presente e no futuro, como se estivesse agora. Então Deus ele não é preso ao tempo, porque ele é o Criador, ele é o Pai da eternidade. A eternidade fala de tempo. Então ele é o Pai da eternidade. Ele não é preso ao tempo. Então não existe isso. E com base nisso, tem muita revelação na Bíblia que depende de nós compreender isso, essa questão de tempo. Deus não é preso ao tempo. Assim como eu fiz lá na aula da criação, quando vai falar que, quando eu passo para vocês que Adão morreu no mesmo dia, é com base nisso. Que a Bíblia fala, no dia que pecar, é certo que nesse dia você vai morrer. Então Adão, ele morreu no mesmo dia que pecou, se for falar na visão de Deus, que Deus não é preso ao tempo. E ele não viveu nenhum dia. Um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. E ninguém na terra viveu um dia, se for olhar na contagem de Deus. Então isso é muito forte, essa questão de tempo. Mas uma hora dessa aí a gente entra mais em detalhe e fala muito sobre isso aí. Entra nos pormenores aí. Esdras aparece primeiro, então existe essa questão de quem foi primeiro, isso foi Esdras, ou se foi Neemias. O retorno dos exilados e a construção do templo. Aí o primeiro retorno dos exilados, capítulo 1. A lista dos exilados que voltaram, no capítulo 2. Restabelecimento do culto no templo, oposição dos inimigos à construção. Lembra do fato aí que ele estava construindo aí, teve os opositores. A conclusão do templo, e aí tem aí os subparágrafos. A volta de Esdras às suas reformas. Esdras empreende a sua viagem a Jerusalém. Aí tem a introdução, a autorização de Artaxerxes,
doxologia de Esdras, o que é isso? Um louvor, glorificação a Deus. A lista dos que voltaram com Esdras, a busca pelos levitas, a oração e o jejum, a distribuição dos artigos sagrados, capítulo 8, viagem e chegada a Jerusalém, capítulo 8 também. Aí temos também a reforma de Esdras, o esboço para o estudo de Neemias, e aí eu tenho aí um esboço. A primeira administração de Neemias, a reação de Neemias diante da situação de Jerusalém. O rei, né, vai olhar para ele, a situação, olha para ele, qual era a situação dele? Ele estava triste, e era um perigo apresentar perante o rei triste, porque esses reis eram atribulados, por nada eles mandavam matar, cortar a cabeça do camarada. E aí Neemias vai aparecer triste, e aí, mas é óbvio que a Bíblia relata que Neemias fez o que? Ele orou e jejuou. Isso é muito interessante. Ele orou e jejuou, para vocês verem como é que Deus age em nossas vidas, que não precisa ser falado. Deus vai criar a situação. Você vê a casa lá, a causa de, nós vamos entrar agora em Esté, a causa de Naamã não, de Mardoqueu. O rei nem lembrava de Mardoqueu, mas Deus fez o que? Ele perder o sono, e ele fez o que? Vou consultar aqui, vou consultar os rolos, e lá ele viu que um camarada tinha salvado a vida dele. Então Deus cria a situação. Deus buscou, fizeram lembrar de Davi lá no campo, tem um camarada que toca, vamos buscar ele. Então não precisa você colocar o carro na frente dos bois. Então no momento certo, e aí o rei vai olhar para ele e vai: o que está acontecendo com você? Por que você está assim? Aí ele vai expor a situação. A viagem de Neemias a Jerusalém, né, liberado pelo rei. A lista dos construtores do muro, a oposição e a reconstrução. Tem os nomes famosos aqui, né, na oposição, que é, qual é o nome dos rapazes? Sabalate e Tobias. Os problemas sociais e econômicos. Os muros é reconstruído. A lista dos exilados, a pregação de Esdras e o começo do reavivamento. Novos residentes de Judá e Jerusalém, a lista dos sacerdotes e a dedicação dos muros. A segunda administração de Neemias. Quando se trata de Esdras e Neemias, isso aqui fala de intelecto, de pessoas intelectuais. Esse Neemias aqui e Esdras, né? Então eles se fala de pessoas de um QI muito elevado, assim, pessoas muito inteligentes, pessoas nobres. Olha o cargo de Neemias. Qual era o cargo de Neemias? Quem lembra? Era o cargo mais importante que tinha no lugar, moço. Eu falo mais importante porque, ou seja, ele só comia do bando melhor. O rei comia os restos. Então, ele era copeiro, então ele era o camarada que o cargo mais importante ele preservava pela vida do rei. Ele era o primeiro. Não, mas aí o John, ele era o camarada que experimentava. Provavelmente ele estava ligado às origens desse material também. Então, por isso que o cargo era muito importante para ele. A segunda administração de Neemias, abusos cometidos durante a ausência de Neemias, o retorno de Neemias e a reorganização de reformas, aí do capítulo 3 de Neemias. Aí nós vamos entrar aí no livro de Esté, que, lembrando que na Bíblia tem apenas 2 livros com nome de mulheres, que olha que feito, né? Apenas 2 mulheres que aparecem. Nesse caso aqui o livro leva o nome do personagem principal, que é Mardoqueu ou Mordecai, compilado aí por Esdras, provavelmente a opinião que teria sido escrita aí por Mardoqueu. Este foi editado pelo... É interessante que não aparece o nome, é o único livro que não aparece o nome de Deus, de Radassa, né? Nunca aparece aí o nome de Deus,
mas o Senhor, mas aparece tipo assim como um acróstico. O que é um acróstico? Ele aparece assim como código. Em algumas partes ali você vai ver que as palavras ali tem um acróstico que forma ali, que pegando as palavras ali iniciais ali no meio do livro, aí vai formar o nome de Deus ou de Jeová ali no meio. Mas propriamente assim falando, Deus ali é o único livro que não vai aparecer o nome aí de Deus ou Jeová. O grande livramento dado por Deus, né, aí no cativeiro, quando um descendente dos amalequitas, Amalequita Amã, era agagita, aí nós vemos aí agora um descendente de Saul, né, que provavelmente por Saul ter poupado lá atrás, e agora um descendente de Quis, numa trama diabólica de Amã para matar aí os judeus. Mas aí ele não sabia da Esther. Olha, nesse caso aqui, Esther era uma crente camuflada. Se você for olhar direitinho, né, ele não tinha conhecimento de que Esther era judia, e aí por causa de Esther a casa dele caiu. E vocês conhecem muito bem a situação. Xerte em suas fantasias. Irmãos, na questão de Vasti, eu vejo uma qualidade tremenda no Vasti, nessa questão dela. Uma hora dessa eu vou ver se eu preparo um ensino com base nisso aí, porque o que o rei queria fazer em suas fantasias? Ele queria que a mulher exibia a mulher. E se você for olhar, tem uma aplicação bacana nisso aí. Se você ver, ela não quis ser um objeto de apreciação para o povo, e ela não desceu. Aí tem gente que fala, mas ela aqui perdeu a bênção. Não, ela se guardou, ela se preservou. Para ela era mais importante ela não ser exibida como troféu do que continuar como rainha. Aí entra a Esther, a festa de Esther e a armadilha que fizeram para Mardoqueu, e aí que denuncia a conspiração. E ele ainda está um pouco bravo aqui, se você não ajudar nós aqui, socorro de outra parte vai vir. Ou seja, se você não quiser ajudar nós, é seu, mas na mão nós não vamos ficar não, porque Deus, na mão literalmente, na mão nós não vamos ficar não, porque literalmente socorro do céu de outra parte vai vir. Pois na hora que ele falou socorro de outra parte, por que não falou socorro de Deus vem? Para ter o nome de Deus aí no livro, né? Então, sim, nas atitudes. Você vê uma prova de Deus no negócio quando se trata aqui de uma amalequita. Você já sabe que a amalequita que era reprova, então, ou seja, a amalequita perseguindo o judeu. Você já vê, só na amalequita você já vê Deus no negócio, porque Deus mandou exterminar. Aí agora é o problema. Então, aí você já vê o agir de Deus também. É isso aí. A festa do Purim, né, o decreto do rei a favor dos judeus, a instituição do Purim e os filhos de Amã enforcados. Nossa, que situação que Amã passou, hein? O rei chegou, o que eu devo fazer aqui? O que é a pessoa exaltada, né? Não, você faz assim, assim. Agora o cara que eu queria matar, ele teve que servir. Mardoqueu é promovido no reino. Meus irmãos, assim, com a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós concluímos esse conteúdo, que é o livros históricos. E na próxima aula estaremos aqui com o conteúdo Teologia Sistemática, onde falaremos aí sobre a igreja e missão.